Marcos 6, 30 a 44 é o nosso texto, passagem conhecida, a multiplicação dos pães e peixes. É uma das histórias que está registrada nos 4 evangelhos. E não é necessário que eu faça uma introdução elaborada para apresentá-la a vocês. Vamos entrar direto nela. Só vou antecipar o meu enfoque, que é um tanto atípico. Vocês verão logo de cara. Eu vou trabalhar com um conceito que, por um lado, é meio polêmico. Por outro, está um tanto desgastado. Mas eu prometo para vocês que, se vocês me derem atenção, eu permanecerei dentro do texto e teremos, como de praxe, lei e evangelho. Esse milagre tem muito mais a ver com uma revolução do que com um piquenique. Muitos de nós conhecemos essa história através de professores de escolinha bíblica infantil em nossas igrejas. Esta era uma história das favoritas. Na minha época, lá no interior, não tínhamos recursos de vídeo, não tínhamos PowerPoint. Os professores se viravam nos 30. E eu lembro que usavam um recurso chamado flanelógrafo. Quem sabe o que é isso? Fantoches, folhinhas para pintar, para a gente aprender bem cada história, de uma forma didática. E o amor dos professores, e a gente acaba que a gente nunca esquece mais essas histórias, essas experiências. Eu nunca me esqueci particularmente dessa história, e não tem como evitar, quando eu volto a ela, o sentimento que eu tenho é meio romântico. Uma sensação de entrar num mundo de fantasia, de flanelógrafos. Todo mundo num campo, numa relva verde, um grande piquenique, e as pessoas com fome, e Jesus então sendo o provedor desse piquenique campal, desse retiro espiritual. Não tenho como me desvencilhar dessa reminiscência. As toalhas quadriculadas, estendidas na relva, passarinhos cantando, pessoas sorrindo. Só que tem um problema. Essa não é a melhor imagem para essa história, porque não é sobre isso. A multiplicação dos pães e peixes tem muito mais a ver com uma revolução do que com um piquenique. É só nós repararmos no contexto. Jesus vinha de uma campanha de pregações pelas vilas, pelas cidades da Galileia. Sua fama ia crescendo, muita gente começava a segui-lo. Então, a região é sacudida por uma notícia bombástica, uma tragédia nacional. O profeta, que até então era conhecido do povo, João Batista, havia sido assassinado pelo rei, de uma forma violenta, tirânica. O sentimento é de revolta geral. As autoridades, que já eram muito criticadas pelo conluio com os romanos, agora haviam matado o mártir nacional, o símbolo da pátria. Um dos poucos homens que denunciava o pecado das autoridades. Jesus também sente a morte do seu primo. Quer um tempo para chorar, para viver seu luto. Chama seus discípulos para cancelar os compromissos da agenda, se afastarem um pouco do povo, porque precisam se isolar numa região desértica. Só que chegando lá, encontram muito mais gente à espera dele. A história parece não fechar. Como assim? Multidões no deserto. Como explicar isso? Um dos comentaristas bíblicos que eu li tem uma tese de que a multidão formada naquele dia provavelmente vinha de 2 grupos principais. Primeiro, as pessoas que haviam ouvido Jesus ensinar e que o seguiram até o deserto porque não aceitaram a pausa pedida por Jesus. Correram para lá e chegaram para esperá-lo. Só que havia também um segundo grupo,
que já estava lá, amotinado, exilado. Quem? Rebeldes, revolucionários, ativistas políticos do povo judeu, a guerrilha militante do partido dos Zelotes e seus simpatizantes, que se organizavam para destituir o rei Herodes, expulsar os romanos do país. Gente que lutava pela liberdade do povo. Esse povo era perseguido na capital, era perseguido nas cidades. E o único lugar que eles tinham uma certa proteção era no deserto. Não sei se dá para ter certeza dessa tese, mas em João capítulo 6, tem uma pista que parece confirmá-la. Lá diz que após o evento da multiplicação, Jesus teve que sair meio fugido dali, porque um grupo queria fazê-lo rei à força. Ou seja, houve sim, naquela noite, mobilização político-revolucionária. Esqueça o piquenique. Esqueça a imagem das toalhas estendidas na relva. No deserto tem uma turba que mistura seguidores de Jesus e militantes. Todos com sentimento de esperança à flor da pele. Gente com fome e sede de justiça. Diante de Jesus há uma multidão que mais ou menos engajada politicamente quer fazer dele um rei, que ambiciona uma revolução. Esta história tem muito mais a ver com uma revolução do que com um piquenique. A história é sobre uma revolução, mas não a do tipo que o povo esperava. O começo do nosso texto diz que Jesus chegou, viu a multidão e se compadeceu. Não foi um simples ter pena. A palavra usada é splanchnitzomai. Splanchna é intestino. É quando dói bem no fundo, lá nas entranhas. Marcos nos diz onde doía em Jesus, lá nas tripas. E não apenas onde doía, mas o porquê. Marcos conta que Jesus viu a multidão e disse: estão como ovelhas sem um pastor. É interessante essa expressão, né? Ela vem do Antigo Testamento. Algumas vezes o Antigo Testamento usa a metáfora do bom pastor com as ovelhas. Nós lemos isso no culto hoje, no Salmo 23. Jesus, o Senhor é o meu pastor. Davi fala disso. O pastor é aquele que nutre, que alimenta, que guia o rebanho. Essa é a ideia de Davi. Pode ser que Jesus estivesse pensando nisso, mas provavelmente Jesus estava pensando na metáfora mais do jeito como Moisés a utilizou. Porque foi Moisés e não Davi o primeiro a falar do povo lá na época do Êxodo, lá no livro de Números, como um grupo de ovelhas que não tem pastor. Moisés, no fim da sua vida, orou a Deus, sabendo que ele tinha pouco tempo de vida, e ele pediu que Deus não deixasse o povo sozinho, que enviasse alguém para substituir. E a imagem de Moisés não é de um pastor suave, com uma ovelhinha no colo, consolando, dando um leitinho para ela. A imagem de Moisés é a dele, a que atravessa o Mar Vermelho. É a de um líder que liberta o povo de uma nação, do Egito, que os oprimia. É possível que Jesus esteja falando desse pastor, líder, forte, libertador. Salmo 77 fala disso, o 80 também. E há vários pontos nessa história que conectam Jesus e o evento lá com Moisés, lá com o Êxodo. É incrível como essa história tem
paralelos com Deus alimentando o povo no deserto, através do maná e das codornas. A multiplicação dos pães e peixes parece o êxodo recapitulado. É possível, sim, que Jesus tenha visto o povo e tenha lembrado Moisés e o êxodo. O povo está precisando de um rei, de um líder, de um libertador. Nós sabemos que as histórias estão conectadas. Gente, o povo podia estar querendo Jesus como um novo Moisés, alguém que os libertasse, não agora do Egito, mas dos romanos, igual como Moisés os libertou. Jesus vê isso, mas faz algo inesperado. Versículo 34. Jesus ensina as pessoas. E Mateus vai dizer que ele também curou algumas delas. O povo quer uma revolução, mas Jesus cura algumas doenças e ensina o Evangelho. O povo quer pegar em armas, o povo quer treinamento militar, e Jesus lhes oferece a palavra e a restauração de uma dor. O único treinamento proposto por Jesus naquele dia foi o de distribuição de comida. Não é que Jesus está se opondo a uma revolução. Ele apenas não pretende liderar essa revolução do jeito que os zelotes queriam, na base da porrada. Por favor, me entendam bem aqui. Mas Jesus não marcha na cadência do populismo e da militância radical. Jesus lhes dá pão. E qual é o símbolo disso? Para mim e para você significa uma coisa: carboidratos. Mas para aquele povo, pão significava vida. Jesus está dizendo para eles: vocês querem um líder revolucionário? Ok, eu sou um. Só que os que vocês querem, os que vocês conhecem, lidam com sangue e com morte. E eu lido com pão, com vida. Eu venho para lidar com vida. Eu trago o ensino da palavra, que é vida para a nossa alma, e eu trago junto a minha cura, o meu toque, o meu amor, que cura doenças físicas. Eu ensino as pessoas o Evangelho, e eu curo os doentes, e eu alimento os famintos. Por um lado, ele dá o pão, que responde às necessidades físicas. Por outro, ele dá outro tipo de pão, porque aquele povo e a humanidade precisa de um pão diferente, porque tem uma fome diferente, uma fome que o pão da padaria não satisfaz. Jesus está dizendo para elas: se vocês não tiverem essa fome satisfeita, esse vazio existencial preenchido, vocês vão passar o resto da vida de vocês com fome. E todas as outras revoluções que vocês aderirem vão ser insuficientes. Todas as outras revoluções estão enfocadas em conseguir esse pão físico. E tudo bem, mas vocês precisam de uma revolução que lhes ajude a lidar com os problemas de vocês lá da alma. A fome que só Jesus pode satisfazer. Vocês se dão conta dessa fome? Podemos? Mesmo pessoas com dificuldade de crer em Deus já reconheceram essa fome. Jean-Paul Sartre, famoso filósofo, tem uma frase onde ele fala dessa fome: que Deus não existe, eu não posso negar, mas que o meu ser clama inteiro por Ele, eu não consigo me esquecer. Sartre diz: eu não acredito em Deus, mas tenho fome dele. Tenho fome de algo que só Ele pode dar, porque não inventaram ainda no mundo. Isso que satisfaz o fundo do meu coração. Nando Reis,
num artigo em 2005 no estado de São Paulo, fala coisa parecida. Ele diz assim: infelizmente, não creio em Deus, porém sinto sua falta. A alma só tem certeza, diz uma feminista chamada Simone Weil, a alma só tem certeza de uma coisa: que ela tem fome. A latência de Deus dentro da gente. Jesus diz: essa fome você não vai saciar nas melhores padarias do Rio de Janeiro. Esta fome, só eu posso saciar. O pão que vocês precisam, sou eu. Sou eu quem posso te libertar dessa fome mais íntima, dessa dor, dessa doença mais íntima que você possui. Isso é o primeiro que nós vemos Jesus fazendo naquele dia. Vejam, ele não embarca na movimentação política militar. Ele ensina as pessoas o evangelho do amor de Deus e ele cura as doenças. E ele dá pão para elas. Terceiro ponto da parábola. Esta história é sobre uma revolução aparentemente impossível, que é a questão da comida aqui, gente. Hoje em dia, nas cidades grandes como o Rio de Janeiro, quando a gente vai a algum congresso e algum evento da igreja, chega na hora do almoço e alguém faz um comunicado: tenham a bondade, os restaurantes estão localizados aqui e aqui, cada um se responsabilize pela própria refeição. Retornem às 14 horas para a gente recomeçar. Muito mais razoável, né, do que fazer um monte de comida na cozinha, né, Carol? A comida por conta de cada um. Vão e voltem na hora certa. Essa é a agenda perfeita de um evento. Exatamente o que os discípulos pensaram. Um monte de gente, Jesus está fazendo seu congresso, o dia foi concluído, hora da janta, e os discípulos pensam, super racionais, super organizadores de eventos que são: Jesus, oremos o vem Jesus, ó benigno Senhor, e manda para os restaurantes, retornem amanhã. Eles fazem a sugestão perfeita, só que Jesus responde com uma sugestão impossível, Alexandre, completamente irracional. Ele diz: deem vocês comida para essas 5.000, 8.000, 10.000 pessoas. Deem vocês de comer. Parece piada, mas não é. Jesus está sendo literal. Jesus está enviando eles, mandando eles fazer o impossível. Muito pode ser dito sobre essa orientação de Jesus. Uma das coisas que a gente pode dizer é o seguinte: a menos que a gente se dê conta de que é exatamente isso que Deus nos está enviando a fazer, o aparentemente impossível, a gente não entendeu ainda a missão de Deus e não estamos qualificados. Veja como é que Jesus realiza o milagre. Ele poderia ter feito como ele fez no Êxodo: chover maná, chover codornas. Ele poderia ter estalado os dedos e dezenas de entregadores do iFood estariam ali com bandeja servindo a cada uma das famílias. Não é o que ele faz. Ele usa a comida que eles tinham, que era insuficiente, impossível para a ocasião. Jesus usa a comida deles. Tragam para mim o que vocês têm: 5 pães e 2 peixes. Eles trazem e somente aí o alimento é multiplicado milagrosamente. Notem o simbolismo. Jesus está dizendo: eu estou chamando vocês para trabalhar no mundo, para fazer algo nada menos do que o impossível. Vocês vão falar para as pessoas do meu reino e elas não vão querer escutar. Vai ser necessário um milagre para que elas escutem e considerem e creiam e se convertam. Vocês terão que sair e olhar nos olhos das pessoas e dizer para elas que o problema delas é muito mais grave que elas estão pensando. É uma fome muito mais íntima, é muito mais multidimensional, muito mais profunda do que trocar um rei, trocar um presidente, do que uma reforma sociopolítica, do que a liberdade da pátria.
de que elas precisam uma reforma espiritual no interior delas. Elas vão querer que vocês digam que o culpado é os outros, que o inferno é os outros. E você vai ser convidado a dizer para elas, não, o problema está dentro de cada um de nós. Sim, super difícil. Impossível. É isso que eu chamo vocês para fazer. Missão impossível. Se a gente fica sabendo, gente, que é impossível, então nós estamos no lugar certo e temos o necessário. Quando a gente se dá conta que a gente não é qualificado, que a gente não tem o suficiente, que Deus vai precisar fazer um milagre cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu fazer um gesto de amor por alguém, é aí o lugar do milagre. É aí onde nós temos o suficiente. Jesus só trabalhará através da nossa insuficiência, da nossa limitação. Sei que parece que não faz sentido, mas é o paradigma do reino de Deus. Não é a intenção de Deus de que a gente se ache e se sinta qualificado e bom para realizar sua tarefa, para segui-lo. Pelo contrário, Deus quer, sempre quis, que a gente tenha consciência que nós somos inadequados e não temos o suficiente. É por isso que nós caímos e nos equivocamos, e é por isso que a igreja está sempre em crise. As pessoas cobram que a igreja seja perfeita, a igreja nunca vai ser perfeita. A igreja e nós seremos sempre inadequados, porque não somos nós os protagonistas e os agentes do milagre. Jesus é. A gente não tem como ser 100% saudável, 100% funcional. Sempre teremos limitações, sempre estaremos curtos de recursos, escassos. Estas são precisamente as condições para fazermos milagre. 5 pães e 2 peixes. Vocês não têm o que vocês precisam, ou melhor, vocês têm exatamente o que vocês precisam, que é a limitação de vocês. Somente os não adequados são adequados, porque somente conscientes da nossa inadequação, da nossa limitação, é que nós entregamos a dependência de Deus. É que nós colocamos nossa fé não na nossa força, mas no poder e no milagre de Deus. Porque é disso que nós vamos precisar em cada obra, em cada projeto de um milagre de Deus. Um milagre para reconciliar com aquele amigo. Um milagre para conduzir nosso filho, nossa filha de volta para o caminho de Deus. Um milagre para salvar o casamento. Um milagre para alcançar os céticos e os cínicos e os críticos do Rio de Janeiro. Um milagre que passa por colocarmos nas mãos de Deus o que aparentemente nós temos e é insuficiente, mas está nas nossas mãos. Concluindo, gente, essa revolução está baseada num ato revolucionário impactante. Todas as revoluções começam com um tiro, um gesto, um brado, uma passeata, o cara invade a cidade, a tropa rodeia a fortaleza, o povo toma a Bastilha. Alguém faz alguma coisa impactante, às vezes violenta, muitas vezes violenta. Assim que as revoluções normalmente começam. Atos de impacto, de violência, e a de Jesus também, de certa forma, começou assim. Como assim, pastor? Eu pensei que o senhor disse que Jesus veio com vida e não veio com luta e não veio com... Eu disse isso. Vida, sim, vida. Vida para a gente. Para ele não. Qual foi o ato revolucionário dessa revolução, da multiplicação dos pães e peixes? Vocês podem ver no versículo 41. Jesus, tendo mandado que todos se assentassem no chão,
tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois disso, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos. 3 verbos: abençoou, partiu, deu aos seus discípulos. Um tempo depois, esse mesmo Jesus faria algo muito semelhante. Quando também pegou pão, abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dado por vocês. Os mesmos verbos. Se você colocar Marcos 6 e Marcos 14 lado a lado, não tem como as escamas caírem nos nossos olhos e a gente se dá conta: uau! A multiplicação dos pães e peixes, como diz Shadbird, não apenas recapitulou o êxodo, mas antecipou a Santa Ceia. Como se Deus estivesse permanentemente alimentando o seu povo com o maná no deserto, com pães e peixes na multiplicação e depois com o seu próprio corpo e sangue, depois da sua paixão e morte. Jesus está dizendo para todo mundo que corre atrás dele, que chama seu nome, que quer fazer dele um rei: vocês querem um novo Moisés que liberte da opressão? Vocês querem um líder, um Josué, um Judas Macabeu que junte uma tropa e lute contra Roma, que incite os romanos? Eu não sou esta pessoa. Eu vim para levar vocês embora por um êxodo definitivo. Eu vim para libertar vocês não apenas da opressão romana, eu vim para libertar vocês da opressão de Satanás, da morte e do pecado. E é assim que eu vou fazer isso para vocês. Dando, quebrando o meu corpo, partindo ele, abençoando quem me maldiz e xinga, e alimentando e dando vida, e vida neste mundo e vida eterna. Jesus quebrou a si mesmo na cruz para tornar de novo a humanidade inteira. Ele se despiu e se esvaziou para que a gente ficasse cheio. Cestos cheios, corações cheios, vidas cheias, vidas que derramam o que sobra, que transborda para os outros. Jesus nos dando seu corpo e sangue, primeiro lugar como nosso substituto, como aquele que por amor e por graça nos perdoa e nos reconcilia, mas Jesus também nos dando seu corpo e seu sangue como um exemplo para nós, como um modelo para que a gente também se una nesta revolução do seu reino, num exemplo de abençoar as pessoas do jeito que ele fazia, abençoar as pessoas inclusive que nos perseguem, de amar os inimigos. Isso é revolução de verdade. Minha vida em favor da sua, eu me quebro por você. É desse jeito que a gente é chamado a viver coerentemente com Jesus. O Jesus que nos chamou, que morreu por nós, ele exige que a gente viva sem explorar ninguém. Ele exige que a gente não suba na vida pisando em cima das costas de ninguém. Ele exige que a gente não afaste as pessoas do nosso redor com os cotovelos. Ele exige que a gente faça isso porque o mundo faz isso, mas ele diz: do meu jeito é diferente. Mesmo as revoluções do mundo são assim. Elas subvertem uma realidade não para servir, para ocupar o lugar, para ocupar o trono e para se ocupar de poder. E Jesus diz: vocês não são assim. Vocês ocupam e subvertem para servir, jamais para sentar no poder. O seu movimento não é sobre resistir, ocupar e subverter para ocupar poder, mas para dar a vida, para amar, para ceder e para servir. Foi assim que ele nos salvou na cruz. E foi para isso que ele nos salvou na cruz. Se você quer ser um revolucionário de verdade, seja do jeito de Jesus. Sendo vulnerável, sendo gentil, sendo amoroso,
servo, cedendo, se negando, abrindo mão do poder, do privilégio, do prestígio, para que outros sejam alimentados. A gente pode fazer isso através das nossas ofertas, por exemplo, do nosso dinheiro. É um dos lugares onde nós temos 5 pães e 2 peixes. E a gente pode alimentar alguém que tem fome. Patrocinando causas missionárias, abençoando famílias, abençoando também a nossa família da igreja. A gente não precisa estocar. O maná cai todos os dias. Deus não vai deixar de te alimentar. A multiplicação dos pães e peixes não acabou. Ela continua a cada pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por isso a gente pode abrir a mão. A gente pode abrir a carteira. Está uma parte essencial da revolução. O jeito que a gente usa o nosso dinheiro. Isso é libertação. A gente pode fazer parte dessa revolução através dos nossos relacionamentos. Ceda, pelo amor de Jesus. Abra mão de ter razão. Abra mão do rancor, de ter a última palavra. Perdoa quem te faz mal. Mas não merece. Mas a gente também não merecia que Jesus nos perdoasse. Não seja arrogante. Não seja do tipo de revolucionário que quer o poder porque quer estar em cima dos outros, porque quer estar dando ordens. Seja um revolucionário diferente, vulnerável. E a gente pode fazer isso também, e não esgota, através do trabalho voluntário. Te envolva em algum lugar, em alguma causa que esteja fazendo bem para alguém. Mas eu não tenho tempo, pastor, mas eu não tenho talento, eu não tenho dons. O que é que tu tens nas mãos? Lembra? O inadequado é adequado. Usa o que você tem. Usa o tempo e os recursos que você tem. E os talentos que você tem. Os insuficientes são suficientes. Quando devolvem para Deus. Quando entregam para Deus aquilo que Ele deu. Aquilo que Ele abençoou. É aí que o milagre acontece. Então seja alimentado hoje pela palavra, que é o pão da vida, Jesus, pela Santa Ceia, pão e o corpo de Cristo, mas não para ficar com você, mas para ser garçom, para levar para os outros. Se permita. Milagres acontecem quando a gente faz isso. Amém.